avaliação é um processo que começa com o planejamento do ensino. Dentro desse processo, os objetivos que foram definidos pelos educadores precisam depois ser aferidos, se conseguiu os resultados que se pretendia. Essa é, assim, bem grosso modo, uma ideia do que é uma avaliação do ensino. No processo de ensino-aprendizagem, é importante sempre avaliar. Primeiro porque nós precisamos saber, os nossos estudantes alcançaram aqueles objetivos que nós gostaríamos, que nós definimos no planejamento, e o processo de aprendizagem avançou, não avançou, ficou estável, o que aconteceu nesse período? Então, a avaliação da aprendizagem, ela leva a essa reflexão. A avaliação da aprendizagem é sempre um convite à reflexão sobre o processo do ensino e da aprendizagem. Falar sobre avaliação em larga escala é trazer uma reflexão muito importante para o processo educacional que acontece no seio da escola. Primeiro porque a gente precisa entender que a avaliação em larga escala é uma avaliação externa. São definidas datas específicas para isso, geralmente tem um período, um intervalo longo entre uma aplicação de uma prova e outra. Então, a exemplo da Prova Brasil, por exemplo, que acontece a cada 2 anos, mas uma avaliação da própria rede de ensino pode acontecer anualmente, por exemplo. É preciso, no entanto, a gente demarcar bem, chamar bem atenção para que o fato de que a avaliação em larga escala, ela tem uma finalidade diferente da avaliação do processo contínuo de aprendizagem que o professor faz na sala de aula. Então, uma não se sobrepõe à outra. Os objetivos são diferentes, elas se complementam. A avaliação em larga escala me permite fazer uma leitura do desempenho da rede como um todo, como estão o conjunto das escolas dessa rede de ensino. Porque uma rede de ensino pode ter 10 escolas, se for um município pequeno, mas pode ter 20, 30, 50, 1000, né? No caso da nossa rede estadual, do Rio Grande do Norte, temos em torno de 604 escolas. Então, a avaliação em larga escala, ela precisa dialogar com a avaliação convencional que se faz no processo de ensino. Porém, é preciso chamar atenção para um aspecto. Essa avaliação em larga escala, ela avalia apenas o aspecto cognitivo. Então, ela é mais restrita. Então, eu não tenho como avaliar aspectos de outra natureza que entram no processo de aprendizagem como um todo, mas que o professor tem ferramentas para isso. É o processo da observação, são trabalhos, são atividades diversificadas e a participação do estudante. Então, a avaliação em larga escala é vista como uma avaliação externa porque acontece periodicamente e vem um agente externo aplicar o instrumento cognitivo. Toda avaliação em larga escala se fundamenta em alguns princípios e metodologias de reconhecimento, né, universal. No caso específico das avaliações em larga escala que são utilizadas no Brasil e em grande parte do mundo, há um modelo matemático na qual eles se ancoram, chamado teoria da resposta ao item. Diferente da teoria clássica dos testes, né, como o próprio nome sugere, a teoria da resposta ao item trabalha o resultado, o desempenho, a partir do item. Então, você percebe o nível de dificuldade de cada item, por exemplo, e a partir daí você tem como selecionar itens em diferentes níveis de dificuldade. Você nem usa itens fáceis demais, nem itens difíceis demais. Por quê? Porque você, com uma diversidade de itens, com níveis de dificuldade diferentes, você consegue posicionar cada escola, cada estudante, naquele nível de aprendizado, de domínio daquela competência, aquela habilidade avaliada no item. Além do mais, esse modelo permite fazer uma comparação. Então, o princípio da comparabilidade entre um teste anterior e um teste atual, para que eu possa saber, dentro de uma série histórica, o quanto foi obtido de avanço em termos do ensino e da aprendizagem, particularmente da aprendizagem. Tá? Já a teoria clássica dos testes não permite isso, apesar de ser um modelo matemático também bastante utilizado, respeitado,
mas por si só não permite nem definir comparabilidade, nem nível de dificuldade, porque a unidade aí é o teste e não o item. Com o item e a teoria da resposta ao item, as avaliações em larga escala assumiram um novo patamar. Então você consegue desenvolver uma série de informações simplificando alguns elementos que são muito complexos e a informação chega em termos de um nível de proficiência que a escola, que uma turma, que um estudante adquire ao final de um teste. A maioria dos estados brasileiros, a quase totalidade deles, tem seus próprios sistemas estaduais de avaliação, à semelhança do que é o SAEB, o Sistema de Avaliação da Educação Básica do MEC, né, que funciona em nível federal, né? Dentro do SAEB existe a Prova Brasil, existe que avalia o quinto, o nono e a terceira série do ensino médio, e a ANA, que é a Avaliação Nacional da Alfabetização aplicada aos estudantes do terceiro ano do ensino fundamental. O Rio Grande do Norte, então, passa a ser, nesse momento, mais um estado que implanta um sistema de avaliação. Um sistema chamado SIMAIS, que significa Sistema Integrado de Monitoramento e Avaliação Institucional. A ideia que nós temos aí é de um sistema mais abrangente, que não avalia apenas a aprendizagem, apenas utilizando os testes cognitivos, em que apenas os estudantes são avaliados. Nesse caso, nós temos outros componentes nessa avaliação. Então, temos avaliação institucional, temos uma avaliação também do desempenho docente e profissional. Esse sistema também agregou ainda um quarto componente, que é um componente que vai ajudar a monitorar todos os programas e projetos institucionais da Secretaria de Educação. Então, o SIMAIS foi implantado, recém-implantado, a sua primeira edição foram aplicados testes cognitivos e questionários, que é um outro instrumento importante na avaliação, aos estudantes, não apenas daqueles anos que são avaliados no SAEB, ou seja, não apenas o quinto e nono do ensino fundamental e terceira série do ensino médio. Além desse, também foram aplicados testes para estudantes do sexto ano do ensino fundamental e a primeira série do ensino médio, que são 2 anos de séries contemplados em alguns projetos, né, da própria secretaria. Então, é importante a secretaria observar se houve avanços em relação ao desempenho desses estudantes contemplados nesses projetos.